Os italianos, eles definem, Luiz, de se divertir. Exatamente. Você trabalha, você joga, mas você se diverte, entendeu? E tem uma coisa, quando você tem um ótimo relacionamento entre jogadores, os caras gostam de estar juntos, entendeu? Não é aquele acabou o trabalho e vai embora, gosta de ir pro treino, né? Gosta do treino, né? Agora eu vou falar de um outro time que era assim. A seleção de 82, né? Vocês não são amigos? Isso, até vocês hoje. Não se conversam? Por quê? Porque jogava bem, foram 3 anos gostoso, também, então, né, de convivência. Gostoso de jogar, gostoso de assistir, um futebol leve, lindo, gostoso, que o jogador gosta de jogar. O jogador de futebol, ele não gosta, principalmente o brasileiro, ele não gosta, ele não se sente bem tendo que só correr atrás do adversário, tendo que dar a bola para o adversário jogar, marcar, a intensidade de marcação. Você viu o que o Bruno Henrique falou, que o Mister pede para ele? Intensidade. Mas a intensidade é essa. Pegar a bola e ir para cima do adversário, tocar, ter ultrapassagem, uma coisa leve. Essa intensidade é boa. Eu acho que a mesma intensidade que o Flamengo tem quando está com a bola, tem também quando não está com a bola, né? Que quanto mais se você recuperar o mais rápido, você vai se divertir, você vai ficar com a bola. Por que não dá pra ter uma... Dá gosto. Gente, eu tô tendo o privilégio de estar aqui pertinho deles, eles falando com esse prazer. Por que não dá pra ter uma marcação forte com jogadores que sabem jogar? Você precisa mesmo ter 2, 3 volantes de marcação para poder ter uma marcação boa, congestionar o meio-campo com jogadores que sabem jogar, como o Gerson, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Diego. Não dá. Que time que está em primeiro lugar no campeonato? Que time fez mais gols no campeonato? E o time é difícil de tomar gol porque está sempre com a bola, e quando perde a bola, esses jogadores que sabem jogar vêm no meio-campo para congestionar e saber, quando pega a bola, sai novamente no ataque. Né? Essa visão de quando tem que marcar, tem que ser cara que marca, cara que só chega no corpo a corpo, cara que dá carrinho, isso aí é ultrapassado, gente. Isso aí é a demonstração do futebol como um todo, né? De fazer gols, ou de sair tocando lá de trás, ou de congestionar o meio-campo. Com jogadores que têm qualidade, dá para fazer, gente. Eu queria juntar, Luiz, a gente está falando mais do Flamengo, mas você pode juntar aí o Grêmio do Renato. Exatamente. O Atlético Paranaense do Thiago Nunes e São Paulo. E o Santos do São Paulo, que tem mais ou menos esse mesmo conceito, né? De você buscar a posse da bola quando você perde, jogar sempre ofensivamente. Você não vê aquela história de ficar fazendo cera, sabe? Coisas que estão ultrapassadas. Por isso que a gente estava falando durante a transmissão que alguns treinadores vão ter que rever um pouco seus conceitos. Vai ser obrigatório. Para que a gente volte ao nosso DNA dos anos 70, dos anos 80, até mesmo dos anos 90, onde as equipes se preocupavam em atacar, não somente defender, como muito tempo. Lembrando o seguinte, muitos treinadores vencedores, né, tiveram a fase. Usaram esse conceito, ganharam, conquistaram, mas pelo que a gente está vendo hoje, não somente aqui no Brasil, mas sobretudo na Europa, a preocupação é de você tomar iniciativa, de você criar, de fazer um jogo aberto. Então, porque você vê, ontem, ou numa dessas últimas entrevistas, o técnico do Palmeiras, cujo time, nas últimas partidas, ontem acabei não assistindo ao jogo do Palmeiras especificamente. Estava acompanhando os outros jogos. Ele falou na quarta-feira. E na quarta-feira, né? Que com o Abel, por exemplo, o Flamengo estaria jogando o mesmo futebol. Talvez estivesse na mesma posição da tabela. Isso é uma outra coisa. Uma coisa que eu falei no troca de passe. Essa situação que o Mano falou, não dá pra falar isso. Isso aí é ciúmes do trabalho do Jorge Jesus. Porque você não tem a prova que o Abel dirigindo... Ou Abel, ou qualquer outro treinador que estivesse dirigindo o Flamengo nesse momento, que o rendimento ia ser o mesmo. Não dá pra ter essa... O sino, o futebol não existe, o sino existe na vida. Ou você encara a realidade, ou você vê a realidade, você só discute a realidade dos fatos, ou, sabe, não dá pra falar se eu tivesse lá, se eu tivesse aqui, se eu não tivesse ido, se o outro tivesse... Isso aí não existe pra fazer uma análise da realidade dos fatos. Eu acho que poderia, se estivesse na mão do Abel, estar em primeiro lugar, mas o desempenho, né, da forma como está jogando, aí não dá para você... Esse jogo mais não dá pra saber. Mas porque na época que o Barcelona começou a recuperação, os holandeses tiveram muita importância. Começar pelo Cruyff, que foi quem implantou, né? Quem implantou, e depois o Rijkaard, que trazendo exatamente aquilo de 1974. Isso, aquela coisa do futebol total. E o Milan também. O Milan modificou na época do Arrigo Sacchi. Foi lá e contratou os primeiros 2 holandeses, o Van Basten e o Gullit, que eram só 2
estrangeiro, depois no terceiro, quando abriu o terceiro estrangeiro, ele foi buscar o Raikkonen para fazer uma mudança. E o que aconteceu no futebol italiano? O Milan ganhou praticamente tudo e Champions League e Mundial. Tudo jogando lindo, dessa maneira de jogar. Mas o mais impressionante foi que o Raikkonen, questionado quando o time tentava jogar o futebol total, ele disse que o ideal, que ele, é uma busca, que ele tivesse um Cruyff em cada posição. Que se ele pudesse, se ele tivesse, ele botaria um... Que o jogador saber jogar e faz o jogo ser assim, né? Mas aí também é muita pretensão. Não, é claro. O Santos gostaria de ter um Pelé em cada posição também. E, pô, eu tive um amigo que já nos deixou que dizia isso, gente. Craque tem que jogar. Não é mais legal ter um zagueiro central craque? É claro que é. Então, não é fácil, então, assim, o que sempre falei em discussão de futebol, que a minha visão do futebol é o seguinte, eu tenho um elenco de um time, que eu sou treinador. É que eles estão empolgados, eu estou aqui segurando o nosso roteiro, porque tá legal de ouvir esse Eu vou colocar aqueles que jogam melhor futebol, né? Quando você quer fazer 3 zagueiros, eu não sou contra 3 zagueiros, né? Muita gente, pô, Casagrande, não sou contra, mas se você tiver 3 zagueiros bons para jogar. A Alemanha jogava com Beckenbauer. Exatamente. Então, assim, um time de futebol para se jogar... O Milan com Baresi. Exatamente. Um time de futebol para se jogar, você tem que colocar os melhores tecnicamente, os melhores que entendem a tática, os melhores que têm a individualidade, têm a iniciativa. Ô Casa, se a gente for buscar lá atrás, o time do Zagallo de 1970 é exatamente isso que a gente está fazendo. Tem que arrumar um lugar pro Rivelino. Tem que arrumar um lugar pro Tostão. Tem que arrumar. E arrumou. Se vira. Se vira. E olha só, que é a inspiração de todos eles, inclusive do Guardiola. E pera um pouquinho. Tem que arrumar porque do lado de fora ficou Paulo César Caju, ficou Edu, né? Edu, ponto esquerdo. Ficaram de fora e era do mesmo nível dos caras que estavam jogando. Foi uma escolha, né? Foi uma escolha do Zagallo. Gente, vamos lá então, seguindo aqui o nosso roteiro, mas foi bom demais ouvir essa, porque essa é uma reflexão que é a mais importante de todas nesse momento. Claro que para o torcedor do Flamengo é ganhar os títulos, se possível os 3, né? Se ganhar a Libertadores, jogará o Mundial. Mas ganhar título é nesse... Mas o que está fazendo esse movimento que a gente tem visto nesse Maracanã com 70 mil, não é só o fato de estar líder, não. É o fato de ter um jogo envolvente e encantador. Luiz, eu volto a afirmar o seguinte, meus contemporâneos, galera com mais de 60... mas muita gente me disseram que estão tendo prazer de voltar ao Maracanã, torcedores do Flamengo. Tenho ido com prazer, virei sócio torcedor. O cara teve realmente o retorno daquilo que ele paga. Ele não veio ao Maracanã somente pelo jogo. Ele vem porque ele sabe que ele vai sair alegre, satisfeito, independente do resultado que ele está assistindo. Vai ver um jogo de futebol gostoso. É aquilo mesmo. Eu gosto de ver o Flamengo jogar. Eu gosto de ver o time do São Paulo jogar. Eu gosto do Atlético Paranaense. Eu gosto de ver o Grêmio jogar. São os times que eu vou assistir ou que eu vou comentar com prazer, o jogo. Com alegria. Com prazer, porque se você vai comentar jogo de futebol. É difícil você ficar comentando jogo de gente que não quer jogar, que não quer fazer gol. Tô gostando de ver. Gente, então, a gente tinha 2 sequências aqui. Um eram os gols do Bruno Henrique, depois os melhores momentos. Eu vou sugerir aqui, Ian e meus amigos e Serginho, que são os nossos coordenadores lá e cá, pra gente ir direto pros melhores momentos, porque a gente começa com os gols do Bruno Henrique. Ele faz os 3 primeiros, então acho que já tá valendo, pelos melhores momentos, a gente analisar as 2 coisas. Então a gente vai pros melhores momentos, que teve, inclusive, num primeiro quarto de hora, um Corinthians que buscou dentro da sua proposta e teve 2, 3 chances de gol, uma delas muito clara com o Ramiro, né? Bem organizado taticamente. O time do Corinthians, ele fez uma partida, principalmente o primeiro tempo, os primeiros meia hora. Olha lá, a jogada do Gustavo. Muito organizado, né, Léo? Conseguindo marcar. Inclusive, nós destacamos que os jogadores de defesa do Corinthians estavam conseguindo interferir no chute dos jogadores do Flamengo. Teve várias. Era um comprometimento muito grande com a parte tática e eles estavam conseguindo bloquear. Tanto que chegou uma hora no momento do jogo que o Corinthians tinha 5 finalizações e o Flamengo não tinha nenhum. Mas, em compensação, o Flamengo, em tentativas de finalização, tinha muito mais. Mas esse fato, pelo Corinthians, que os jogadores estavam realmente fazendo tudo que foi pré-estabelecido. A diferença é pênalti. O Salve achou que foi pênalti. Vocês acharam que foi também? Eu achei também que foi pênalti. A diferença é tão grande que tudo estava dando certo na marcação do Corinthians até esse pênalti. Tanto que saiu o pênalti, logo em seguida saiu o gol do Bruno Henrique. Porque você quebra aquela marcação. O segundo gol, né, Casa, foi
Foi a primeira oportunidade que o Flamengo teve para organizar um contra-ataque, né? Com a defesa do Corinthians. Um pouco mais à frente, né, Júnior? Exato, que é o que vai ao encontro das características do Bruno Henrique, né? Porque, como ele falou, eu quero que dê a bola na frente para eu explorar a minha velocidade. Eu vou chegar, né? E foi exatamente o que aconteceu. A jogada do Gerson foi um espetáculo, né? Porque ele organiza tudo no meio-campo. Que para mim é um jogador espetacular. Não é só o Gerson. Você vai pegar o time do Flamengo, se tivesse uma convocação hoje da seleção brasileira, você não podia deixar o Bruno Henrique de fora, verdade. Rodrigo Caio, um Gerson, um Everton Ribeiro, né? O caso, eu vou até mais além. Eu acho que alguém da seleção espanhola deve estar procurando o Marino, informações do Marino. Não é possível, porque eu não vejo no futebol espanhol um zagueiro com essa qualidade. Não, sem contar que os dois que jogam, ambos estão na curva descendente. Exatamente. O Piqué ontem teve uma derrota do Barcelona. Teve uma atuação daquelas que ele... Mas o Piqué não está nem mais... Shakira deve ter dado uma dura. Ele não está nem mais na seleção. Mas uma zaga formada por Sérgio Ramos e Pablo Mari seria uma senhora zaga. Né? A bola jogada do Gerson, além do passe, como o Bruno Henrique disse que gosta de receber, né? Ele dá um drible da meia-lua no Ralf, rapaz. Mas é que tá, é um jogador que joga no meio-campo que quando recebe a bola, ele olha pra frente, ele não olha pro lado. Quando o Gerson toca pro lateral, a outra chegada do Bruno Henrique vai ser o terceiro gol, né? A casquinha da Arrascaeta foi um negócio. Você viu como a bola subiu na hora que o Cássio foi fazer a defesa? Impressionante. Quando ele bateu, a bola tocou o Gerson no morrinho. Pega e já olha pra frente pra ver o que vai acontecer pra frente. Não tem voltinha no meio campo, não tem aquele giro. E a casquinha da Arrascaeta? Olha como a bola bateu no chão, olha lá. Opa, subiu bem na hora. Ela foi forte. Isso acontece. Por essa imagem dá pra ver legal. Ó. Acho que não dava pro... Mesmo que não tivesse, não, né? Lá. Porque ela foi rápida, tá vendo? Rapaz. E você vê que ele procura, ele mesmo de centroavante, ele procura sempre o lado esquerdo do campo, né? Parece que, que ele tomba para aquele lado, que você vê, ele arruma o corpo para bater, porque ele sabe que aquele jeito ali é o melhor. Então, as críticas gerais, né? Que eu estou muito empolgado hoje com esse negócio de treinador. Quando o Bruno Henrique foi convocado para a seleção brasileira, 2 amistosos atrás, ele foi convocado. Matheus Vital. Então, ele foi convocado porque ele joga nessa posição, porque ele está bem jogando nessa posição, porque ele se destaca nisso. Então, tudo bem, é convocado para isso. Aí, lá na seleção brasileira, o Tite usa o Bruno Henrique 5 ou 10 minutos lá do lado direito, né? Aí, assim, para você fazer um grande time, chama o jogador que tá bem naquela posição no clube e joga naquela posição. Ou então, se você quer recuperar um futebol mais dinâmico da seleção brasileira, faz uma base do time melhor, né? Como sempre aconteceu isso. Em 82 era São Paulo, Flamengo e o Atlético Mineiro, isso que mesmo. Tinha uma base da seleção brasileira, mais um Magrão. 2/3 do time. Então, e mais um Magrão que era genial. Lembro de um jogo Flamengo e São Paulo aqui no Maracanã no começo de 82 que tinha 3-2, acho. 3-2. Que você fez a jogada do gol, né? Aí o gol do terceiro gol. Aí o gol do Vitinho, que tem a dificuldade desse gol, né, gente? É porque ele tá com a bola tá muito colada no ela corpo. tá embaixo dele, Luiz. Incrível, ele né, não tem você presta atenção, ele não tem o apoio, né? Quando ele dá o corte, ela tá coladinha ali. É muito difícil você fazer, ainda mais no chute que você vê que ninguém se mexe, porque eles pensam que ele vai dar mais um toquinho a reação na bola. Nem o próprio Cássio consegue uma viagem do tempo, eu vendo esse jogo, o Maracanã lotado, eu lembrei, eu até ia falar, mas depois o tempo acabou, das disputas que nós tínhamos nos anos 80. Teve em 83, nós viemos aqui jogar contra o Flamengo, eles ganharam de 5-1 do Corinthians. Depois eles foram em São Paulo, nós ganhamos de 4-1 e fomos eliminados porque eles ganharam de 5. No outro ano, foi 2-0 aqui, você lembra? E lá em São Paulo, o Corinthians ganhou de 4-1 e foi eliminado. O que eu quero mostrar com isso? 4-2. Teve um cara que fez um gol no fim aí. Foi na Copa do Brasil. 4-1 no Brasileiro foi 4-1. O que eu quero falar com isso? Com 2 times que jogavam aberto, sem medo de tomar o gol, querendo ganhar. Então eu vim aqui, jogava aberto em cima do Flamengo, tomava 5. O Flamengo ia lá jogar aberto em São Paulo, tomava 4. E era isso, o futebol era isso. Os dois.